Olá, o Região em Destaque, o podcast da Granfopolis está começando. Você acompanha, por todas as redes sociais, pelo nosso canal no YouTube e, é claro, também pelo canal do Spotify. O que a gente traz aqui sempre de temas? Pessoas, iniciativas, cases de sucesso que visam, acima de tudo, o desenvolvimento da região da Grande Florianópolis. E nós temos uma entidade, podemos chamar de uma entidade parceira da Granfopolis, que tem feito toda a diferença, não só na defesa do profissional, mas no envolvimento em questões importantíssimas para a nossa sociedade. Eu falo do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros, e a gente recebe neste nosso podcast a presidente, que é a Roberta Mas dos Anjos, engenheira sanitarista, engenheira ambiental, presidente do SENGE. Quem é a Roberta? Fala primeiro da Roberta, depois a gente fala do SENGE. Engenheira civil. Eu sou manezinha, nasci em Florianópolis, e desde então sempre residi em Florianópolis, tive a oportunidade de sempre contribuir com a minha cidade e com a região, acho que até com o estado. Então eu nasci em Floripa, fiz escola técnica, fiz curso técnico em saneamento, magistério, e depois acabei encarando a engenharia, E desde que eu me formei, então entrei para trabalhar para o concurso da Casan, e desde que me formei, então eu venho trabalhando também junto ao CREA, toda a parte da engenharia, envolvimento com associações de engenheiros, e agora no finalzinho do ano passado tive a oportunidade então de presidir o nosso Sindicato dos Engenheiros. E de lá para cá, Roberta, a gente já sente essa diferença, já sente esse teu olhar, multi-olhar, vamos dizer assim, porque até pela tua formação, o sindicato, a gente observa hoje se envolvendo em questões que até antes não, era a defesa, a entidade sindical, enfim. Me fala um pouquinho dessa tua visão e o que é hoje o SENGE em se tratando dessas questões macro. Quando me convidaram para participar do SENGE, eu tinha acabado de sair da presidência da Casan, então realmente foi um desafio, porque até então eu vinha à frente de companhias e o sindicato tem essa ideia, até uma ideia desgastada, de pessoas que estão lá lutando pelos direitos, por acordos coletivos. Só que eu vejo o SENGE, sempre tive essa impressão que o SENGE ele vai muito além, só de um sindicato. Então o SENGE hoje ele integra o CREA Santa Catarina, ele tem um conselheiro lá no CREA, e é uma oportunidade, a gente hoje está trabalhando como um ecossistema realmente de engenharia. A gente trabalha com capacitação, faz várias parcerias com os órgãos, a Grande Florianópolis, a Granfopolis é um desses órgãos que a gente tem parceria, porque a gente vem realmente trazendo oportunidades. Até eu percebi, eu sempre peço, quando alguém se filia ao SENGE, para a gente ter uma ideia de quem está procurando o SENGE. E a gente vê vários profissionais autônomos hoje procurando o SENGE, justamente procurando essa ideia de ter uma engenharia, um local para se expressar, um local para fazer parcerias. Então a gente sai dessa questão só de acordos coletivos, busca de interesses sindicais, e traz um espaço realmente colaborativo de conexões da engenharia, de empresas. A gente esteve presente agora no evento que a Granfopolis fez da Bosch, a gente esteve apoiando. Muito legal. Então a gente tem realmente esse interesse de trazer a engenharia mais próxima dos engenheiros e os engenheiros mais próximos da sociedade como um todo. É até fazer com que a sociedade entenda um pouco mais, não só a profissão de engenheiro, mas o papel do engenheiro, eu acho que na sociedade. Você falou que presidiu a Casan, eu tenho que aproveitar a tua presença aqui conosco nesse nosso podcast para perguntar algo que tem envergonhado o estado de Santa Catarina, que é a questão do saneamento básico. Estamos ali na faixa dos 34% apenas de tratamento no esgoto do nosso estado. O próprio governo tem se manifestado sobre isso e quer fazer a diferença. Como é que vocês, enquanto sindicato, você com essa visão aqui sanitarista, ambiental, civil, vê isso? A gente sabe que o saneamento ele começou tardio no Brasil. Então, foi lá na década de 70 que surge o Planasa, o Plano de Saneamento. Então, os recursos para saneamento sempre foram limitados. E sempre tinha aquela questão, saneamento não dá voto, o que não é uma verdade, porque a gente vê hoje que quando a gente aplica saneamento no município, os prefeitos hoje procuram saneamento, ele traz desenvolvimento, traz população, traz
Uma empresa, volta e meia aparecia lá na Casan, olha, nós queremos investir em tal município, mas precisamos de água e de tratamento de esgoto. Então, realmente, hoje o saneamento, ele é uma necessidade básica, saúde pública, desenvolvimento econômico, e hoje o Senge, né, até foi essa semana, a gente teve uma questão do governador se manifestando a favorável à privatização, mas na verdade a gente sabe que o governo ele tem que escolher o saneamento dele, né? Mas a gente tem formas, tem PPPs. No final do ano passado, o Senge promoveu um evento sobre PPP no saneamento. Alguns municípios, inclusive, já estão adotando. Né? A gente tem que conversar e escolher a melhor forma tecnicamente, o que vai trazer investimentos para o Estado, como é que o município vai poder servir, né, a parte do saneamento para a sua população, né, para o seu morador ali. Então, a gente sabe que tecnicamente tem maneiras de atender e qual é a melhor maneira. Então, isso tem que ser discutido também tecnicamente, né? Fundamental. Agora, você falou que o saneamento básico traz, sim, desenvolvimento, né, para o município que tem esse olhar e investe nisso. E a falta dele? A falta dele O que ocasiona? A falta dele é um prejuízo porque traz toda a questão a população, quando não tem saneamento, ela ataca diretamente a saúde pública, né? A gente vê quando a pessoa também não conhece como trabalhar o saneamento, se uma casa tem uma fossa mal instalada, para onde é que vai o efluente final? Ele vai infiltrar no solo, vai chegar direto numa praia? Quando chove, eu posso tomar um banho de mar, sendo que tem drenagem no município? Para onde é que vai, né, o efluente, essa água? Então, todo esse contato com o saneamento, as pessoas têm que estar inseridas. A gente está no meio, né, que vive, abre uma torneira, para onde vai minha água? A gente tem que ter essa consciência também. Então, a falta de saneamento, além de não trazer o desenvolvimento, as empresas não quererem ficar naquela região, a falta de saneamento traz prejuízo para a saúde pública da população, né? Vamos definir saneamento, né? Vamos partir do princípio que alguém pode não ter um conhecimento mais amplo. O que vem a ser saneamento? O saneamento, a gente pensa sempre no esgoto, né? Pois é. Mas o saneamento, ele é a água potável, ele é o esgotamento sanitário, ele é a drenagem do município, né? Como é que eu trato a água de chuva do município? Então, essas enchentes que a gente tem, os alagamentos, tudo isso é saneamento. Tem a parte da saúde pública, que é a vigilância sanitária, que trabalha nos municípios, e tem também a parte do resíduo sólido, do lixo. Então, como é que também, para onde que eu estou levando? Estou levando para o lugar certo? Eu ponho o lixo na frente da minha casa no horário correto? Se eu deixar o lixo fora do horário, a gente sabe que vem barata, vem rato. Então, tudo isso faz parte do saneamento. Então, a gente tem que pensar sempre nos 5 pontos. Água, esgoto, a questão da drenagem, da saúde pública e do resíduo sólido, que é o lixo. E você falou bem correto, a gente de cara pensa apenas na questão do esgoto, e não é tudo isso. E tudo isso acaba tendo uma ligação direta com os próprios objetivos, as ODS, vamos dizer assim, né? A gente vê muito agora as pessoas falando E ODS. tem legislações, temos prazos, temos uma série de coisas que os municípios, os gestores, enfim, quem tem poder de decisão tem que estar atento. Então, só pelo marco do saneamento aí já tem um prazo, porque até 2033 a gente tem que estar com água, até 99% da população atendida. Questão do esgoto, 90% da rede de esgoto atendida no município. Aí a gente tem que estar com o lixo corretamente, a drenagem corretamente. E aí vem toda essa questão, plano de saneamento básico, para poder pegar recurso, eu tenho que estar com o meu plano de saneamento básico no município atualizado. E a gente tem agora a gente tem aqui no Brasil esse ano a COP30. O que é a COP30? É toda uma evolução que surgiu lá na Eco 92, lá em Estocolmo, que traz vários objetivos. E a gente tem objetivos, que são o movimento ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem que ser cumpridos também. E aí a gente tem uma Agenda 2030, é muita informação, né? Mas é uma Agenda 2030 que os municípios têm que ter também e atingir todas as metas lá anotadas. E todas as entidades têm um papel fundamental, até nesse sentido de alertar os gestores, e como eu digo, quem tem o poder da decisão e pode resolver parte, pelo menos, do problema, sobre essas questões de prazos. Enquanto Granfopolis, nós temos colegiados de saneamento, de infraestrutura, cuidamos de meio ambiente, cuidamos dessas questões como uma entidade municipalista, né, que representa a região.
temos a nível estadual a Federação Catarinense de Municípios e a nível nacional a Confederação Nacional dos Municípios. Eu vi também um movimento da Assembleia Legislativa tentando aproximar-se também em Santa Catarina da própria COP30, quer dizer, todos os entes são fundamentais. Mas é a presidente do Sindicato dos Engenheiros, mas vocês vejam como isso é importante, esse engajamento. A gente tem tentado ao máximo sempre inserir o SENGE nessas comissões todas, seja em Conselho de Saneamento. A gente está participando agora também na organização da Conferência das Cidades, que a Granfipolis tem liderado o processo. Então, a gente tem prazo também para que os municípios façam a conferência municipal, porque tem o prazo da conferência estadual, e aí a gente levar todas as nossas metas também para a conferência federal. Então, é muito importante que o município faça essa conferência, senão ele não vai ter voz depois lá nas ações federais, né? Então, sempre isso é bom. A gente até agradece a Granfipolis por sempre convidar o SENGE para participar das ações. A gente tem um grupo de engenheiros muito forte de todas as áreas que a gente pode contribuir, né, de forma técnica, né, mobilidade, questão de saneamento, plano diretor. Então, tudo isso a gente pode contribuir com as prefeituras. Nós estamos conversando com a Roberta Mas dos Anjos, presidente do SENGE. Olha a quantidade de informação que essa mulher tem e todo esse envolvimento que ela tem na nossa sociedade. Quer ver uma coisa que ela tem levantado e é algo que pode passar desapercebido para muitos e é fundamental, a questão dos cemitérios, né? Fala para a gente, Roberta, um pouquinho esses problemas ambientais associados à própria... As cidades cresceram, os cemitérios ficaram no centro. Fala para a gente. Os cemitérios, assim como os presídios, ninguém quer ter por perto, e os gestores públicos também é uma situação delicada, né? Então, quando eu me formei lá na engenharia sanitária, em 2003, eu lembro que tinha um professor, que até já faleceu, bem velhinho, ele assim, gente, olhem para os cemitérios. E ele era um aposentado da Casan. E ele falava que um dia uma mulher, né, ligou para ele e falou, olha, o engenheiro está saindo água preta na minha torneira. E ele foi lá ver, a casa dela ficava num pé do morro e o cemitério ficava em cima. E realmente, antigamente, as pessoas queriam fazer os cemitérios próximo ao céu e faziam lá em cima. Só que tem muitos municípios que eles enterravam o corpo ou o caixão direto no solo. E nunca se tocaram que o corpo ele se decompõe. E aí o corpo se decompondo é um problema sério. Por quê? Porque ele se decompôs, sai todo o necrochorume, e aí ele tem os motivos da doença da pessoa, então tem vários contaminantes. E se não está certo o cemitério feito corretamente, com isolamento, com drenagem, aquele necrochorume ele entra no solo e pode atingir um abastecimento de água. Aí já vem parte da resposta, o que a engenharia tem a ver com isso e pode contribuir, né? Isso, e aí hoje a gente tem, né, os cemitérios limitados, porque ainda muitas crenças exigem que o corpo seja colocado num cemitério, né? E aí a gente já tem outras religiões que permitem uma cremação. Então o cemitério, ele é uma responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura tem vários cemitérios públicos. Hoje a gente já tem, que bom que a gente tem cemitérios privados também, mas a responsabilidade do cemitério pela lei é da prefeitura. E a gente tem cemitérios sempre que foram feitos, né? Por exemplo, do Itacurubi aqui em Florianópolis, que até foi meu estudo na época da engenharia, ele, quando foi feito, ele era afastado da cidade. Hoje ele está no centro da cidade, né? A maioria das cidades aconteceu isso, né? E volta e meia, assim, o que eu vi assim ao longo do tempo. Chove, a gente tem resoluções de como construir a engenharia. E aí túmulos feitos próximo aos muros, que não pode mais. Então, às vezes chove pelo motivo de desbarrancar, não está numa inclinação correta. Até o corpo ali, ele cai às vezes no solo, cai numa estrada. Então, além de todos os contaminantes, a gente tem que ter projetos ligados ao plano diretor, aonde eu vou colocar o cemitério, o que eu vou fazer, se eu tenho que estar exumando o corpo com certa frequência. Então, realmente é um problema de engenharia e os prefeitos têm que estar motivados a fazer a gestão para não contaminar e ter espaço suficiente também para poder receber os cadáveres.
Nossa, é um assunto chocante, mas é real, né? É verdadeiro. E o SENGE hoje já tem contribuído nesse sentido e está disposto a contribuir. Isso. A gente recentemente começou a tratar do assunto novamente, né? Até porque eu sou uma pessoa que gosta da área e vem estudando há bastante tempo, lá desde 2003. A gente tem pouca legislação no Brasil, tem evoluído muito pouco. E a gente tem, realmente é um problema que a gente tem que ter. Quem é que está hoje controlando os cemitérios para saber se tem algum contaminante no solo ou não? Se está sendo feito o descarte da maneira correta, como é que estão os ossuários do cemitério? Plano de gerenciamento de resíduos, o resíduo ele é considerado como um resíduo hospitalar. Ele tem que ter uma destinação correta diferente do resíduo doméstico. Tudo isso tem que estar amparado, né, dentro dos nossos órgãos municipais, se a vigilância, se o seu serviço público do município está atento a fazer da maneira correta o descarte para que não tenha prejuízos ambientais. Quer dizer, se houver o interesse, buscar a informação é possível, né? Isso, os órgãos que representam o segmento, a engenharia, enfim, estão à disposição. Sim. O importante é a conscientização de que esse é um problema. É um problema e tem que estar inserido na gestão do município. Atenção, gestores municipais, né? A gente diz que sempre traz aqui assuntos de interesse de todos os municípios. Esse não só tem que ser de interesse, como exige um esforço e uma solução de todos, né? Então, esses são, vamos dizer assim, os desafios, podemos dizer, do próprio sindicato, da própria categoria. Isso. É uma preocupação nossa, por isso que a gente fala um ecossistema de engenharia, que não é só a gente tratar acordos coletivos, valorização profissional. Até uma forma de valorização profissional. A gente tem que mostrar onde que a engenharia está e como a gente pode ajudar a gestão do município, né? A gente está falando aqui da Granf Polis, como a gente pode ajudar as prefeituras, o que o SENGE tem a oferecer para dar suporte aos gestores municipais. Uma parceria fantástica, fundamental, tem sido assim importantíssima aqui quando a gente fala de desenvolvimento regional. Mas assim como na tecnologia, que ainda é mais recente, na engenharia, a participação das mulheres é algo que me desperta curiosidade, né? Você, uma engenheira aí atuante, ocupando cargos públicos de extrema importância, hoje na presidência do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina. Como é que foi a entrada das mulheres, de fato, na engenharia? Não como dados históricos, mas é difícil? Tem ainda uma barreira. Ainda tem preconceito? Tem preconceito. E a gente vê muito assim, quando a mulher tem um cargo de liderança ou quando ela está entrando, pessoas que ainda olham, não, ela vai ter que ficar em casa, ela vai ter que cuidar da família, ela vai ter licença maternidade. Então a gente ainda percebe isso bastante. Aí tem que ganhar menos então, né? As pessoas, né? Ou então vai sair, daqui a pouco ela já vai pedir demissão ou vai ser mandada embora, né? Mas o que a gente tem feito bastante? Até a gente criou o SENGE Mulher e quando eu estava ainda ali na Casan, a gente começou a perceber como é que estava o perfil das pessoas que vinham atuando no mercado. O que a gente percebeu, inclusive, em concursos públicos foi um aumento de mulheres, porque a gente tem um aumento de mulheres hoje, né, na população em geral, e isso vem se refletindo também nos cargos e na profissão. Passamos da metade da população do Brasil, mas em outras coisas estamos lá embaixo. E eu, quando comecei a trabalhar ali na Casan, por exemplo, eu lembro que eu fui pedir os meus equipamentos de segurança para ir para campo, não tinha botina do tamanho do meu pé, só tinha do 42 para cima. Então, são pequenos detalhes que quando a mulher ela começa a participar e a ter voz dentro do setor da engenharia ou de qualquer outra profissão, a gente começa a perceber que tem que ter uma mulher liderando para poder ter esse sentimento das dificuldades que as mulheres passam no dia a dia. Então, quando a gente hoje começa a trazer mulheres para a engenharia, a gente começa a montar grupos de WhatsApp, simples grupos de WhatsApp, onde as mulheres se ajudam, ou alguém já passou por um problema, a outra vai passar por aquilo ali também, ou, né, a gente ajuda a pessoa a passar mais rápido ou da melhor forma, porque a gente já tem a experiência. Então, quando eu comecei a assumir cargos de liderança, eu comecei a perceber que tinham mulheres que vinham conversar, querendo uma ideia. Como é que eu vou passar por isso agora no trabalho? Meu chefe fez isso. E realmente acontece. Então, é importante o perfil feminino, não porque é uma disputa masculina, mas porque os dois perfis eles se completam.
A mulher tem um jeito de pensar, de se portar, e o homem tem outro jeito. E muitas vezes a gente precisa juntar essa, na questão da sensibilidade, ser mais sensitivo. E hoje, até semana passada, a gente estava fazendo um encontro das associações de mulheres engenheiras lá em Vitória, e estavam mostrando os dados mesmo da Tem fundação. uma associação nacional, é? Tem. Uhum. E aí a gente estava vendo ali, estava mostrando pela FGV estudos que tem empresas que hoje procuram mulheres porque em certos aspectos precisa ter uma sensibilidade feminina para atingir alguns resultados. Então, volta e meia tem empresas que procuram mulheres na área tecnológica também pelo perfil que é diferente. Então, como eu falo, assim, não é para separar, não é queremos direitos iguais, mas é realmente a gente tem que juntar. Queremos nosso espaço, Nós né? Queremos nosso espaço, mas realmente para somar, porque tem momentos ali que a gente precisa. Eu passei por alguns episódios na minha profissão que eu vejo, quando eu pedia né, ideia para algum homem masculino ali, ele falava, não vai. E como eu assim, não, eu tenho que ir nesse lugar. E quando eu ia nesse lugar, eu via a diferença depois, até o respaldo que deu, a resposta que deu até perante órgãos de controle, por eu ter sido, a Roberta, mulher naquela hora. Então, realmente, a gente precisa ter esse respeito, e que bom que as mulheres hoje estão se ajudando e já passando experiências. A gente tem vários projetos, né? Sororidade. E o Senge Mulher atua exatamente nisso, né? No papel de conscientização, de valorização, nesse papel, nesse sentido de as pessoas verem que as mulheres também podem trabalhar e tem esse perfil diferente que pode ajudar. Mas, Roberto, você está falando dessa questão da mulher e tudo, é tanta coisa, por mais simples que pareça, que ainda precisa mudar nas nossas vidas para que esse tipo de coisa aconteça, a valorização da própria mulher e esse a diferença, não tem diferença? Tem ações muito simples que a gente não percebe no dia a dia, né? Desde quando a gente vai dar um brinquedo para a criança, dá carrinho para o homem, boneca para a mulher, né? E a gente tem que ter esse incentivo. Ainda na semana passada, nesse encontro que eu fui lá em Vitória, foi a Bia Kern. Ela é uma mulher, ela já é uma senhora, e ela está hoje cursando engenharia civil. Ela começou por quê? Porque ela viu a mãe dela trabalhando e ela incentivava mulheres a aprender a fazer pintura nas casas, para ter uma profissão. E aí ela começou a perceber que quando ela saía na rua, placas de obra, está escrito lá, homens trabalhando. Sim. Só que hoje a gente tem mulheres trabalhando. Que boa essa, e né? Aí até a gente não observa isso. E a gente, então, né, tá com o movimento. Semana passada, assim que eu saí do evento, eu já entrei ali no site Mulher em Construção, assinei o termo, porque eles têm um incentivo para que essas placas sejam alteradas. Pode parecer besteira, mas não são homens trabalhando, são pessoas trabalhando. Nós temos mulheres e homens. Então, é um gesto simples, mas que nos atenta que são mulheres trabalhando. Como eu falei, né? Às vezes até o uniforme, a gente pensa sempre no masculino na hora da construção civil. Que sim, você estava falando a questão da bota, isso aí. E hoje tem mulheres trabalhando também, que também precisam estar atentas ali, são pessoas trabalhando. Que as coisas aconteçam até com maior velocidade, porque o mundo requer isso de velocidade. O próprio símbolo lá do idoso era aquele símbolozinho da bengalinha. Quanto mais que fica mais legal, porque os idosinhos estão aí, ó, a mil. E as mulheres estão aqui, ó, inclusive, comunicando e sendo engenheiras. Adorei conversar com você. O que faltou que a gente não falou? Que você acha importante dar esse recado aqui? Para mim, hoje, realmente, enquanto sindicato, mostrar que a gente pode, além de um acordo coletivo, estar criando espaços para engenharia, valorizando o profissional, seja mulher, seja homem, somar ideias. A gente tem muito profissional bom no mercado, muitas empresas boas hoje aqui em Santa Catarina, e realmente fazer com que essas pessoas apareçam e sejam conectados com as empresas que hoje procuram profissionais. A gente tem várias notícias falando que está faltando profissional da engenharia no mercado, e a engenharia pode contribuir com tudo. Então, realmente incentivar que as pessoas venham para a engenharia, tenham o seu espaço e ajudem, né? A gente sabe que a engenharia hoje é quem proporciona tudo o que acontece no Brasil, desenvolvimento, seja na tecnologia, seja na área de saneamento, na engenharia civil, no agronegócio.
Então a gente tem muito espaço para engenharia e a engenharia pode contribuir muito. E as formações, como estão? A gente tem hoje 303 cursos de engenharia, títulos diferentes aqui em Santa Catarina. Hoje o abandono diminuiu bastante, porque antes tinha muita evasão na área da engenharia. A gente vê que hoje o profissional ele é persistente, ele está se formando. O cálculo é que é difícil, né? E afastava. Tem que melhorar a nossa Essa educação, matéria cálculo já tirou muita gente de muito lugar. Né? Mas a gente vê que hoje também os estudantes vêm diferente. Eu estou com 2 sobrinhos que hoje estão no 2º grau, que eles já sabem desenvolver aplicativos. Então, hoje, até nas escolas, já tem muita coisa de robótica, de economia, de desenvolvimento, startups. Então, hoje, a escola já está preparando mais, eu acho que esse contato hoje com a internet é muito fácil, as pessoas já estão sendo preparadas melhor para a tecnologia. Então, a gente tem que incentivar para que eles continuem na engenharia, porque a engenharia está no nosso meio em tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, acende a luz, abre a torneira, até a hora que a gente vai dormir. Então, dia a dia, né, mobilidade, tudo. Tudo mesmo. E estamos aqui, grandes parceiros, tá? Grandes parceiros, com certeza. Roberta Mas dos Anjos, a nossa presidente do SENGE, fazendo história já nesse que é o Sindicato de Defesa da Engenharia, mas em defesa também de todos nós. Olha a quantidade de temas que nós abordamos aqui, preocupações também de profissionais como os nossos engenheiros. Muito obrigada pela tua participação aqui, obrigada a você que sempre nos acompanha aqui pelas redes, pelo YouTube e também pelo Spotify, o nosso podcast Região em Destaque.